Oi, pessoal. A gente está no vídeo... Oi, pessoal. A gente está no vídeo 4 das plantas e a gente vai falar sobre o grupo mais complexo do reino Plantae, que são as angiospermas. A gente já conhece muito bem esse cladograma, mas vamos dar uma revisada rapidinha. As algas verdes são as ancestrais comuns do grupo das plantas, certo? A gente sabe que todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, vieram das algas verdes. Beleza. Aí, a gente tem que entender que a diferença entre as algas verdes para todos os grupos de plantas são essas três novidades evolutivas. Quando a gente tem o embrião que fica retido no gametângio feminino, que fica retido na região ali, na parte da planta que possui o gameta feminino, tá bom? O embrião fica ali. Os tecidos, eles são verdadeiros, tem epiderme e tem cutícula para proteger contra a dessecação ou ressecação, que é a perda d'água. E por isso as plantas são adaptadas ao ambiente terrestre, porque elas têm novidades evolutivas, porque elas têm a capacidade de reter água e não ressecar e perder toda a água e assim morrer, tá bom? E quando a gente tem gametângios, que são revestidos por células estéreis, ou seja, a gente tem o gameta, certo? A célula sexual guardadinha ali dentro de uma estrutura que possui células estéreis, por isso ela fica bem protegida. Quando a gente tem essas três novidades evolutivas, a gente sabe que a gente está falando das plantas. O grupo mais basal são as briófitas. Depois, a gente tem as pteridófitas, que ganham algumas novidades evolutivas, por exemplo, agora existem órgãos verdadeiros, como raiz, caule e folhas. A gente tem vasos condutores de seiva, que são o xilema e o floema, e o esporófito é dominante. Nas briófitas, o gametófito era dominante, tá? Depois das pteridófitas, a gente tem as gimnospermas, que aí a gente tem sementes e grão de pólen, como a gente viu no vídeo passado. E agora a gente vai falar sobre as angiospermas, que a novidade evolutiva é que elas possuem flores e frutos, e é o que a gente mais conhece, tá bom? É a diversidade de plantas que a gente conhece muito bem. Então, as angiospermas, eu coloquei alguns exemplos aqui de frutas que a gente come, de alguns frutos, e a gente vai entender a diferença entre eles. Algumas árvores de grande porte, tá bom? As flores, mesmo sendo pequenininhas, elas são realmente angiospermas, porque a gente vai ver como que elas são complexas. Então, é o grupo mais diversificado do reino Plantae, tá? A gente tem muitas espécies, muita diversidade mesmo. As novidades evolutivas são, elas possuem agora flores e frutos. Então, elas possuem vasos condutores, elas possuem, que é o xilema e floema, elas possuem esporófito dominante, elas possuem, que mais? Possuem raiz, caule, folha. Elas possuem também o embrião guardadinho ali no gametângio feminino. Então, todas as outras características que a gente viu em outros grupos, as angiospermas possuem, e elas ainda possuem uma novidade, que são as flores e frutos, tá bom? Olha como é a estrutura de uma flor. A gente tem que saber isso para entender como funciona a reprodução da angiosperma, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem várias estruturas. Vamos começar aqui pela mais fácil. A gente sabe que a flor, ela fica presa em um ramo, certo? Vamos pensar numa rosa. A gente sabe que lá no pezinho de rosa tem um galho que gera a flor, que gera a rosa. Então, a flor, que é essa estrutura colorida, fica presa no galho, no raminho, por conta de um pedúnculo, tá bom? É um pezinho que prende a flor ao galho, pedúnculo. Logo depois, existe um receptáculo. Isso daqui, tá? Essa parte aqui. O receptáculo é o que vai dar a estrutura para a flor. Receptáculo. Logo depois a gente tem as sépalas, que são... Opa! Aqui, ó. A gente tem as sépalas, que são as folhas mais verdinhas. Então, a gente tem aqui na flor, quando a gente pensa numa rosa, por exemplo, a gente vê o colorido, que são aquelas pétalas, certo? Tá aqui. Então, aquelas folhas que são coloridas são chamadas de pétalas, que são cheirosas.
E quando a gente fala das verdinhas aqui pequenininhas, a gente fala de sépala, tá? As sépalas, elas são muito importantes para o botão da flor, para o botão floral. Ou seja, quando o botão está fechadinho, as sépalas protegem toda essa estrutura que a gente vai conhecer agora. Por isso elas são bastante importantes. Quando a flor está abrindo, quando o botão começa a se desenvolver e a flor abre, a sépala fica pequenininha aqui embaixo, ainda dando proteção para a flor, tá bom? Logo depois, dentro das pétalas aqui, ó, imagina que tá aqui no meio, lá dentro, existe o ovário, tá? Esse ovário, ele fica na parte mais basal aqui dessa estrutura reprodutiva feminina da flor. Depois, a gente tem o estilete, que é esse tubo comprido, e chegando lá no alto, mais próximo realmente da parte externa da flor, a gente tem o estigma, tá? E quando a gente está falando de estigma e estilete, que são essa parte do tubo até chegar ao ovário, a gente está falando de carpelo. A parte reprodutiva masculina da flor, porque a maioria das flores são hermafroditas, ou seja, elas possuem a estrutura feminina, que é essa que a gente acabou de ver, e a masculina, tudo numa mesma flor, tá bom? Então, a gente acabou de ver a feminina, ovário, estilete e estigma, e agora a gente tá vendo a parte masculina, que também tem um tubo chamado de filete, e a gente tem uma estrutura bem modificada que é chamada de antera. E aqui ficam todos os grãos de pólen. Quando uma abelhinha está lá na flor e ela sai cheia de grão de pólen, é porque ela passou aqui pelas anteras, tá bom? Antera mais filete é chamado de estame. Esse conjuntinho aqui é chamado de estame. E aí tem aquela outra imagem que eu tinha mostrado para vocês sem querer, que vai realmente mostrar uma visão mais didática do que a gente tem aqui na flor. São as mesmas coisas, mas aqui, imagina que a planta está fechadinha. Imagina que a gente pegou uma flor, uma rosa, e tirou algumas pétalas da visão aqui que a gente está tendo. A gente arrancou aqui umas 3, 4 pétalas. Então, a gente consegue ver essa estrutura de ovário e antera. Agora, de ovário, carpelo e de estame, tá bom? Que são as duas estruturas reprodutivas da flor. Agora imagina que a gente pegou uma rosa, uma flor, e a gente cortou ela no meio. Quando a gente corta no meio, a gente consegue ver a estrutura de dentro da flor, que é a estrutura de dentro do ovário, por exemplo. Então, a gente sabe que aqui no ovário a gente possui todos os óvulos, tá bom? O ovário está protegendo a parte do gameta ali da estrutura reprodutiva feminina, beleza? O que a gente tem de diferente aqui? A gente já sabe que o conjunto de antera mais filete é chamado de estame e que o conjunto de estilete e estigma é chamado de carpelo. Mas quando a gente pega estigma, estilete, ovário e óvulo, a gente está falando de pistilo, que é realmente a estrutura reprodutiva feminina, tá bom? Quando o vestibular pedir para vocês pistilo, já sabe que está falando dessas 4 estruturas. E quando a gente está falando de estame, já sabe que a gente está falando das estruturas masculinas, tá bom? De resto é mais fácil. A gente sabe que pétala é aquela coisa... aquela folha modificada que é colorida, tá bom? Que pode ter alguma textura ali, pode ter uns pelinhos assim, ser macia ou não. Pode ser cheirosa. Na verdade, ela vai emitir qualquer tipo de odor. Pode ser tanto cheiroso quanto fedido. Mas são as pétalas que fazem isso. E as sépalas vão proteger o botão floral, tá bom? E aí, a gente viu uma flor, e eu dei o exemplo de rosa para vocês, mas podia ser, por exemplo, uma margarida, podia ser qualquer outro tipo de flor que a gente conhece, que a gente vê aí na rua, tá bom? Quando a gente está pensando num girassol, por exemplo, a gente pensa que todo o girassol é uma flor, mas na verdade não é.
o girassol ele é chamado de inflorescência. E eu trouxe aqui como curiosidade para vocês. Por quê? Toda essa parte pretinha do girassol aqui é formada por centenas de flores, flores bem pequenininhas. Por que eu trouxe isso para falar para vocês? Porque a gente não chama, a gente entende que flor é uma composição de todas essas estruturas. Então, quando a gente pega um girassol grandão, a gente não tem apenas um ovário, apenas algumas anteras. A gente tem centenas e centenas disso. Porque nessa parte pretinha aqui, cada coisinha dessa daqui que vocês estão vendo é uma flor completa, tá bom? Então, aqui, nessa parte do meio, a gente tem toda a estrutura reprodutiva feminina e masculina. Essa parte aqui, essa estrelinha que vocês estão vendo aqui, ó, essas 5 coisinhas vermelhinhas, são as pétalas da flor. Então, é muito bom saber que algumas plantas, elas podem ser inflorescência, ou seja, elas podem ter diversas quantidades, muita quantidade de flor em uma só estrutura grandona, como o girassol, tá bom? Bem importante vocês saberem disso. A flor é o conjunto de todas essas características que a gente estava vendo. Beleza. Vamos falar agora, a gente já conhece a flor. E a flor, ela é de extrema importância para a reprodução, porque como a gente viu, ela possui o ovário, ela possui estrutura reprodutiva masculina, e é isso que a gente precisa para fazer a reprodução. Então, agora a gente consegue entender como ocorre a reprodução das angiospermas. Olha só, um exemplo aqui é um tomateiro. A gente tem uma florzinha do tomate, tá? Quando a gente pensa no limão, quando a gente pensa no feijão, no bambu, por exemplo, a gente sempre tem uma flor, tá? Na época de reprodução deles, a flor é gerada e aí, o que vai acontecer? Essa flor vai ser fecundada e vai formar um fruto. Vai formar... Desculpa, gente, aqui não é um tomateiro, aqui é uma macieira, tá bom? Tem maçã aqui. Então, vai formar, por exemplo, uma maçã, um tomate, um limão. Mas existem também, o exemplo que eu dei do bambu, ou eu podia dar um exemplo também para vocês da rosa, da própria rosa. Existe uma flor, mas talvez não exista fruto, certo? A rosa não dá fruto, a rosa não dá fruta pra gente comer, tá bom? Então pode ser que a gente tenha a flor, mas que não tenha realmente algo que o ser humano vai utilizar. Mas mesmo assim é angiosperma, porque a gente tem 2 novidades evolutivas. A primeira delas é flor. Se tem flor, é angiosperma. E aí a gente também tem fruto. E esse fruto pode ser comestível por nós ou pelos outros animais, ou não, tá bom? Então aqui a gente tem uma macieira, tem a florzinha da maçã, não tomate, a florzinha da maçã. E aqui ela tá com um zoom para a gente ver direitinho todas aquelas estruturas que a gente falou. O que vai acontecer? O grão de pólen que está aqui na antera, com o vento, com uma abelha, com a chuva, com algum tipo de dispersor, vai estar aqui nos ares. Ele é bem levinho, né? Tanto o dessa antera pode fecundar a parte feminina da flor, quanto pode sair voando por aí e ir para outra flor, tá bom? Mas aqui, para facilitar, a gente vai dar o exemplo na mesma flor. Então, a gente tem grão de pólen saindo aqui da antera e fecundando o estigma, essa parte de cima aqui do pistilo, tá bom? O estigma vai receber o grão de pólen de forma geral. Esse grão de pólen vai até o ovário e vai fecundar os óvulos. Beleza, a gente já sabe que assim funciona. Olha aqui o que está acontecendo lá dentro depois da fecundação. Está formando um zigoto, esse zigoto vai formar um embrião, e aí, durante esse desenvolvimento do embrião, a gente está falando do desenvolvimento da semente, tá? Então, a semente está aqui dentro, ó. Na maçã, por exemplo, a gente tem 2 ou 4 sementinhas aqui. E toda essa parte carnosa, que é o que a gente chama de fruto, o que é isso?
Lembra da estrutura aqui do óvulo? Toda essa parte do óvulo, lembra que lá no cladograma a gente falou que as células estéreis estavam protegendo ali as células sexuais? Lembra disso? A gente está falando então que toda essa parte aqui do óvulo, que tem células estéreis, vão se modificar formando o fruto, tá bom? Então, o fruto é essa modificação do ovário, beleza? A semente vai ser formada quando o óvulo é fecundado. Ok, vendo esse desenho aqui tá bastante simples, beleza. Depois a semente pode ser plantada novamente, vai germinar e vai formar aqui a planta de novo, tá bom? Que é o esporófito. Beleza, até aqui tá fácil. Agora a gente vai ver de uma forma mais explicadinha o que está realmente acontecendo em cada um desses processos. Então, olha aqui dessa forma geral. Eu falei para vocês que o grão de pólen cai no estigma e fecunda o óvulo, certo? Aqui dentro do ovário. Beleza, mas a gente tem que entender como que isso realmente acontece.